Diga palavras que adorem. Aleluia. Seja exaltado, Deus. Adorado, magnificado neste lugar. Mais uma vez para terminar. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Se você adora a Deus, você pode aplaudir, glorificar. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele diz que ele deixou a sua glória, ele se derramou por nós. No terceiro dia ele ressuscitou, ele tomou a chave do inferno, para que nós hoje tivéssemos vida em abundância. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão maravilhoso esse nome é. Ele é poderoso, ele é o Deus da cura, de milagres extraordinários. Início eras a palavra, com Deus altíssimo. Aleluia, Deus. Ministério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Mais uma vez. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome.
honra é dele, é tudo por ele, para ele são todas as coisas. E por ele, para ele são todas as coisas. A igreja nos ajude, declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. A igreja, declare. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Pode ficar de pé para adorar o Senhor com esse pedaço do refrão? A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. A igreja. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Glória, pra sempre, amém. Você pode falar aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez bem-vindo a este lugar, mesmo porque aqui todos são visitantes e todos são membros ao mesmo tempo, uma vez que a gente compreende que Deus só tem uma única igreja.
homens tentam dividir um pouco, colocam placas na frente e na tentativa de organizar, e cada um com seu estilo de cristianismo. E aí a gente tem essa impressão que existem várias igrejas, mas na verdade a gente só tem uma igreja, Jesus só tem uma igreja. Glória a Deus, amém. E ela está espalhada sobre a face da terra, Amém. incluindo eu e você. Amém? Então, bem-vindos aqui. Nós queremos meditar na palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 36. Evangelho de Jesus, segundo a escrita de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36, a seguir. A palavra de Deus nos diz assim: e chegando Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda a segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Amém? Essa narrativa é uma das narrativas principais do ministério de Jesus. Essa noite antecede a cruz, e na cruz ele estaria levando sobre si as dores e todos os erros e falhas e pecados que nós já cometemos, que nós ainda estamos cometendo, e os pecados que a gente ainda vai cometer. E toda a condenação que era sobre nós naquele dia, na cruz, há 2000 anos atrás, Cristo removeu de nós. Paulo diz na carta aos Colossenses que o script de dívida que era contra nós, aquela conta que era contra nós, o Senhor pagou na cruz. Glória a Deus, amém. E a nossa dívida foi paga. E o que hoje nós recebemos de graça, para Ele custou muito caro. E nessa noite em que nós lemos Mateus 26, na verdade, é dentro de uma madrugada, já era mais de meia-noite.
Era inverno, uma noite fria, tanto que no texto, se você continuar lendo, você vai ver que Pedro tentou se aquecer numa fogueira na casa do sumo sacerdote, porque a noite era muito fria. E Jesus chamou os seus discípulos, em particular, nessa madrugada, para ir orar. E ele chega nesse lugar chamado Getsemane. E ali ele, antes de ir mais para dentro ou para cima do Monte das Oliveiras, ele deixa 8 dos seus discípulos ao pé do monte, olha para Pedro, Tiago e João, que são os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os chama para ir um pouquinho mais adiante com ele. E diz a eles assim: olha, gente, a minha alma está angustiada até a morte. Uma tristeza profunda veio sobre mim agora. Fica aqui, orem comigo, vigiem comigo, que eu vou ali. E ele deixa Pedro, Tiago e João em um poço e entra um pouquinho mais no jardim do Getsemane. E ele ora exatamente essas palavras que nós lemos. Ele fala com o Pai exatamente essas palavras: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, faça de mim essa dor, tira de mim esse peso. Porém, Pai, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Getsemane é um jardim que fica em cima do Monte das Oliveiras. E o significado deste nome significa prensa, o lugar da prensa, aonde a azeitona ou a oliveira é prensada, e ali se extrai matéria-prima para várias coisas em Israel, inclusive na época para a iluminação, na adoração no templo do Senhor. Usava-se também para fazer material de limpeza e várias utilidades tinham. De modo que Getsemane é um lugar onde a fruta é prensada para que se extraia dela utilidade. E é exatamente neste lugar que Jesus vai orar e vai ser prensado, a ponto de a tristeza ser tão forte que ele compartilha com seus amigos, Pedro, Tiago, João: a minha alma está angustiada até a morte. E quando ele entra mais um pouquinho no jardim, a Bíblia vai dizer, através de outros escritores, que ele soa gotas de sangue. Obviamente que tinha uma batalha sendo travada ali, e essa batalha custou suor de sangue. E ele sente que essa hora é chegada, onde ele seria prensado na cruz. De modo que Getsemane representa este lugar onde as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Getsemane é este lugar onde a má notícia chega. Getsemane representa este momento da vida em que todos nós enfrentamos e que Paulo vai chamar de dia mau. Agora, antes de prosseguir, eu queria lembrar a vocês 2 textos da palavra de Deus. Uma que está em João capítulo 1, versículo 1 e 14, e um segundo texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7.
Em João capítulo 1, no verso 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Versículo 14 diz assim: mas o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, João diz. Quando tudo começou, no princípio, no Gênesis, era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E no verso 14 ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Graças a Deus. Em outras palavras, o Verbo Deus se encarnou entre os homens. E nós podemos ver a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Amém. Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos diz assim, a partir do versículo 6 do capítulo 2: e ele mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, a semelhança de homem, e na forma humana humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Tanto João como Paulo estão nos dizendo que Cristo é Deus encarnado. E na carta aos Coríntios, Paulo ainda melhora esse entendimento, dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando sobre nós as nossas ofensas e pecados, mas trazendo sobre nós a palavra e o ministério da reconciliação. A boa notícia é que todos nós estávamos de mal com Deus, todos nós estávamos em guerra com Deus, todos nós estávamos divorciados de Deus, mas Deus estava em Cristo. Deus estava dentro de Cristo, reconciliando consigo todos nós. Em Cristo nós estamos reconciliados com Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A encarnação, ou a sua encarnação, tornou possível a nossa identificação. Porque Cristo encarnou e tornou-se exatamente como qualquer um de nós. Nós conseguimos nos identificar com esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque é possível que a gente pouco consiga se identificar com o Cristo divino, com aquele que tem olhos de fogo e pés como latão reluzente, e o seu rosto brilha como o sol de meio-dia. Talvez a gente não consiga se identificar muito com esse Cristo, mas com o Cristo que na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Com ele a gente se identifica, porque talvez entre nós aqui muitos já disseram essa frase: por que me abandonaste, Senhor? Ou se não chegou a verbalizar, pelo menos pensou: por que me abandonaste, Senhor? Ou se nem chegou a pensar, pelo menos sentiu enganosamente que Cristo o abandonou. Com Cristo humano nós nos identificamos. É difícil se identificar com o Cristo divino, porque o Cristo divino, ele está apto para discernir as intenções do coração e os pensamentos de todos nós. Você imagina se você pudesse, a semelhança do Cristo divino, saber o que passa na mente das pessoas, discernir a intenção do coração do homem. Você imagina como seria a sua vida, sabendo que você pode ler a mente de alguém, principalmente daqueles que
nos abraçam pela frente, mas que por trás nos traem. Que enquanto te abraçam com um sorriso, uma faca vai nas suas costas. E você sabendo, a gente se identifica muito pouco com o Cristo divino, mas com o Cristo humano que na cruz diz: por que me abandonaste, Senhor? Com esse a gente se identifica perfeitamente. Agora, o que eu queria dizer a vocês aqui nessa noite é que a humanidade de Cristo nos ensina muita coisa. E uma das coisas que a humanidade de Cristo nos ensina é que nós não devemos ir para o Getsemane da vida sozinhos. Nós não devemos passar pelos dias difíceis da vida sozinhos. Nós não devemos enfrentar as turbulências que a vida nos traz, quase que de presente nos entrega, sem a gente desejar, sozinho. Nós não devemos passar pela dor, pela tristeza, pela perda, pelo luto, pela dificuldade, pela ausência de recurso, sozinho. Porque quando ele foi para o Getsemane, ele levou 11, porque Judas não estava presente. Dos 11, ele disse: fiquem aqui com 8 dos seus discípulos, fiquem aqui porque eu vou dar um pouquinho mais para frente. Mas antes de sair, ele pegou pela mão Pedro, Tiago e João e disse: vamos comigo. E eles foram até o jardim do Getsemane para nos ensinar que nós não devemos passar pelo lugar da pressa sozinhos. A humanidade de Cristo nos ensina que nós não precisamos carregar essa coisa toda sozinho. Nós não precisamos carregar esse fardo sozinho. Nós não precisamos passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz: não é bom que o homem esteja só. Engraçado que quando Moisés estava escrevendo o livro de Gênesis, no capítulo 1, ele registra por 7 vezes que Deus disse que aquilo que ele havia feito era bom. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Quando Deus mandou ajuntar as águas, tudo em um só lugar, e aparecer porção seca, a qual ele chamaria de terra, e as águas de mares, Moisés disse, e Deus viu que tudo isso era bom. Quando ele disse que a terra produza árvores e plantas, vegetais, gramas, couve, alface, cenoura, pepino, Moisés acrescenta, e Deus viu que tudo isso era bom. Aleluia. Amém. Quando no 4º dia ele faz os luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, somado das estrelas, Moisés faz questão de dizer que Deus viu que tudo isso era bom. E quando ele criou os animais, ele viu que era bom. E quando ele criou o homem, ele viu que tudo isso era bom. Porém, no capítulo 2, no verso 18, quando Deus percebe que o homem está sozinho, ele diz: isso aqui não é bom. Isso aqui não ficou bom. O homem sozinho não vai dar certo. A gente entra numa profunda crise quando a gente pega Gênesis 2,18. Ouve a voz de Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só, Cabel. E ao mesmo tempo lê segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Porque na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele fala sobre a qualidade de pessoas que estariam na terra nos últimos dias. E ele apresenta esse tempo como tempos trabalhosos, porque nesses dias, nos últimos dias, haveria muitas pessoas ruins, mentirosos, traidores, caluniadores, orgulhosos, soberbos, avarentos, mesquinhos,
desobediente a pai e mãe, mais amigos dos eleitos do mundo do que amigos de Deus, desprovido de afeição, homens horríveis, homens traidores. E Paulo diz que nos últimos dias a qualidade de pessoas que nós encontraríamos na sociedade é exatamente descrita desta forma: homens ou mulheres da qual a gente não quer nem se aproximar, porque o conselho de Paulo a Timóteo no capítulo 3 é: Timóteo, dessas pessoas você precisa se afastar. Afaste-se deles, Timóteo, porque são pessoas ruins, pessoas de natureza ruins, de caráter ruim, são pessoas que roubam, pessoas que se aproximam malignamente da vida da gente para atrapalhar a vida da gente. Aí você entra em crise porque em Gênesis 2:18 Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. E quando você sai para procurar alguém, você encontra uma sociedade que está completamente corrompida, cheia de maldade e crueldade. E a gente pensa: como então eu posso obedecer a voz de Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só? Lembra que eu disse para vocês que Deus só tem uma igreja? Nessa igreja você vai encontrar as pessoas adequadas para entrar com você no lugar da graça. Há quem diga que existe duas igrejas: a igreja fiel e a igreja infiel. E elas estão misturadas. Então a gente precisa estar com os olhos atentos para saber quais são as pessoas, recursos que Deus está colocando do nosso lado, para que a gente passe pelo Getsemane da nossa vida bem acompanhado. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz assim: aquele que anda com o sábio se torna sábio, mas o companheiro do tolo sofrerá o dano. Então a ideia inicial é que a humanidade de Cristo nos ensina que nós não precisamos e talvez até não devamos passar pelo vale da sombra da morte sozinho, estar no lugar da prensa sozinho, porque vai ser muito difícil sozinho. Então Deus tem colocado pessoas para estar conosco neste lugar. Porém, embora a gente não possa estar sozinho, a gente também não pode levar qualquer pessoa. E eu acredito plenamente que é por isso que Deus salvou algumas almas e a transformou em sua igreja, para que nós possamos encontrar nessas pessoas amparo, para que a gente possa dizer: Pedro, Tiago, João, vamos comigo, e dizer para eles: olha, minha alma está angustiada, você não sabe o que eu tenho passado. Jesus nos ensina a grande diferença entre estar e ser, porque Jesus estava com todos, mas ele só era com os seus discípulos. Nós podemos estar entre todas as pessoas, qualquer uma, as mais horríveis, mas na hora de ser, infelizmente no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser seletivos. São 11 discípulos, mas 8 precisam ficar ao pé do monte, porque ainda não estão prontos para ouvir: a minha alma está angustiada até a morte. Todos eles estão prontos para ouvir Jesus dizendo: alguém vai me trair. Dentre vocês, alguém vai me trair. Todos eles estão prontos para ouvir acerca dessa decepção que o Cristo carrega, de que existe um traidor entre nós. Mas nem todos estão prontos para ouvir: a minha alma está angustiada até a morte. Ele está dizendo assim: ó, a tristeza que eu sinto é uma tristeza mortal. A gente não pode passar o vale da sombra da morte sozinho, mas também não pode ser com qualquer pessoa. Como é que eu faço, pastor? Ore para que Deus mostre a você quais são as pessoas que você pode e deve confiar. Amém.
A humanidade de Cristo nos ensina que nós não precisamos mascarar a nossa humanidade. Glória a Deus. Se você já encontrou com Pedro, Tiago e João, você não precisa mais mascarar a sua humanidade. Você pode abrir o seu coração. Mas apesar de não precisarmos mascarar a nossa humanidade, as nossas fraquezas, nós precisamos manter em particular aquilo que só Deus pode ouvir. Porque se os 12 podiam ouvir, entre nós há um traidor, e só os 3, Pedro, Tiago e João, poderiam ouvir, a minha alma está angustiada até a morte, só Deus poderia ouvir, passa de mim esse cálice. É como se Jesus chegasse dizendo assim: Deus, eu queria desistir de salvar essa turma toda. Eu não queria beber esse cálice. E não é a crucificação, não é a coroa de espinho, não são os pregos, não é o escárnio, não é a chicotada que ele estava dizendo. Não é desse cálice que ele está dizendo. O cálice que ele está dizendo é o cálice da separação, porque ele e o Pai sempre esteve junto. Por toda a eternidade, eles nunca se separaram, mas na cruz eles seriam separados, para que ele pudesse então gritar: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Porque quando aquele que era incorruptível foi para a cruz, ele levou sobre si toda a nossa corrupção. A alma que era santa, que era pura, que era limpa, de eternidade a eternidade, a gente não tem ideia de que tempo é esse, porque nos foge a compreensão. Eles sempre estiveram juntos, imaculadamente, mas na cruz, Jesus tomaria sobre si todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões. O castigo que nos trazia a paz naquele dia estava sobre ele, para que pelas suas pisaduras nós pudéssemos cessar. E o Pai, que é perfeito e santo, não poderia ter toda essa mancha na tua presença. É desse cálice que Jesus está dizendo. É o cálice da separação. Agora, ele entra e diz: Pai, você passa de mim esse cálice, se possível for. Perceba que a cada momento ele escolhe quem pode ouvir aquilo que passa no seu coração. Tem hora que a multidão pode ouvir aquilo que eu quero falar. Tem hora que só os amigos podem ouvir aquilo que eu quero falar. Tem hora que só os mais chegados, aqueles que Provérbios 18:24 diz que há amigos mais chegados do que irmão. Tem hora que só esses bem próximos podem ouvir, mas tem hora que nem esses podem ouvir, tem hora que só Deus pode ouvir aquilo que passa no seu coração. E eu estou aqui para te dizer que pode falar, porque Ele vai te entender, Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar. Até hoje eu nunca vi Deus se recusar a ajudar a ninguém. E quando você estiver passando por alguma coisa que ninguém pode saber, pode contar com Deus. Ele vai estar lá para te ouvir. Termino dizendo que a humanidade de Jesus nos ensina que a oração não é para que Deus faça a minha vontade. A oração é para que eu seja capacitado para viver a vontade de Deus. Ele diz assim: eu vou ali orar. E na oração, embora ele expresse a sua vontade, ele diz o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu quero orar, Senhor, não para que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor me capacite para viver a sua vontade. A minha vontade é essa, Deus. Eu queria muito passar esse cálice. Eu queria muito deixar esse povo todo ir para o inferno. Mas eu não quero viver a minha vontade, eu quero a sua
sabe que não é possível passar esse cálice. Você vai ter que beber até o fim esse cálice. Porque se você não beber esse cálice, o Odilon não entra para a festa. Se você não beber esse cálice, o irmão João não entra para a festa, meu filho. Você sabe, meu filho, que não é possível passar esse cálice, porque se a gente tira esse cálice, o Pablo não entra para a festa, o Gabriel não entra para a festa, a irmã Terezinha não entra para a festa, o irmão José Olímpio não entra para a festa, o irmão Odilon não entra para a festa, o irmão Walter não entra para a festa, o Salmo não entra para a festa, a irmã Tânia não entra para a festa, a irmã Cristiane não passa a celebrar, a irmã Tânia também não, o Rafael também não. Então não dá para passar esse cálice, porque eu quero todas essas pessoas na festa, na grande festa, no grande dia do Senhor. Portanto, nós devemos aprender com a humanidade de Jesus que a oração não é para que Deus faça a minha vontade, porque se Deus fizer a minha vontade, meu Deus do céu, você imagina o que vai acontecer? Você imagina se Deus decide fazer a vontade da humanidade, isso aqui vira um caos, é um terror, todo mundo fica rico. Se Deus decide fazer a vontade de todo mundo, você imagina o que vai virar a terra. Portanto, a oração da igreja não é para que Deus faça a nossa vontade, mas para que a gente seja capacitado para viver a vontade de Deus. Eu posso acrescentar? Romanos capítulo 12 nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, verso 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente está fazendo para isso aqui mais, né, irmãos? Se fizer um sinal do dedo, você está correndo risco de morrer. A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou te falando, se você mudar a forma de orar e dizer para Deus: Deus, eu tenho muitos sonhos, muitas vontades, muitos objetivos, mas eu não quero nenhum deles, eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor me preparou para mim. Se é 10, eu aceito 10. Se é 1000, eu aceito 1000. Se é nada, eu aceito nada. Se é menos 30, eu aceito menos 30, Deus, porque para mim, mais importante é viver a tua vontade. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Vamos estar em pé, eu quero orar com vocês. Glória a Deus. Se você puder e quiser, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nós queremos orar nessa noite ao Senhor. E hoje aqui a gente não vai pedir nada, Senhor. Embora a gente queira muita coisa, a gente não vai te pedir nada. A única coisa que nós vamos te pedir é: faça-se em nós a tua vontade. O Senhor conhece os nossos caminhos, conhece a nossa família, conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas o que nós queremos te dizer, a despeito de tudo aquilo que nós necessitamos na vida, faça-se em nós o teu querer e a tua vontade. Faça a tua vontade nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. É ela que nós queremos, Senhor. Faça a tua vontade na vida dos nossos filhos. Tenho certeza que será a melhor coisa para os nossos filhos. Embora a gente queira muitas coisas para os nossos filhos, nós sabemos que a tua vontade será ainda melhor. Por isso, Senhor, nós abrimos mão para que o Senhor faça em nós a tua vontade. Nós nos curvamos diante da tua sabedoria. Nós nos curvamos diante da tua soberania e cremos que a melhor coisa que nós podemos fazer é entregar tudo em tuas mãos. Por isso deixamos em tuas mãos tudo que está sobre a nossa administração, casa, família, finanças, tudo que há em nós, Senhor, nós deixamos diante do teu altar e clamamos: Senhor, faça em nós a tua vontade. Aleluia.
que a tua vontade em relação às pessoas que estarão conosco no nosso Getsemane seja perfeita e cumprida em nós. Nós abrimos mão de todas as outras amizades para viver exatamente as amizades que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Por isso nós oramos ao Senhor nessa hora, pois na sua humanidade, Deus, nós nos identificamos, nos tornamos parecidos com o grito da alma, com o choro, com as lágrimas que escorreram no seu rosto naquele dia. Nos tornamos identificados com o seu sofrimento, com a dor, com a tristeza que parecia ser tristeza de morte. Nós oramos, Senhor, para que sejamos capacitados, à semelhança de Jesus, como Filho do Homem, a passar pelo lugar da prensa, para que a gente viva o domingo da celebração, da ressurreição, o domingo da vitória, assim como o Senhor venceu, nós também venceremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? O pastor Jorge não está presente hoje porque é aniversário dele, está tendo uma celebração, uma festa lá na igreja dele, sábado, domingo e hoje, por isso ele não está presente. Eu gostaria de justificar a presença dele, amém? Vamos fazer assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine com todos que estão aqui nessa noite, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus.